Então vamos começar. Pessoal, eu vou dar uma revisada na aula de hoje. No conteúdo sobre a água, tá? Por que eu vou dar uma revisada na aula de hoje sobre esse conteúdo? Porque a atividade que vocês têm que me entregar amanhã é sobre a água. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito dela de novo. Porque, de repente, se vocês não fizeram a atividade ainda, vocês podem fazer. Se vocês já fizeram, vocês podem dar uma conferida para ver se está certo. Para ver se falta alguma coisa. E aí dá tempo de vocês ajeitarem para entregar amanhã. Tá bom, pessoal? Então, assim... nós temos a água, então... que todo mundo conhece, que todo mundo tem em casa, que eu estou bebendo nesse exato momento. Numa garrafinha de refrigerante, né? Porque é assim que a gente faz. A gente guarda as garrafinhas para botar água na geladeira. Né, pessoal? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre tudo isso aí que está na tela. A gente vai falar sobre a água, sobre o ciclo da água, sobre as etapas do ciclo da água e sobre a importância da água, né? Que as duas últimas atividades de vocês a gente falou sobre a importância. Mas para a gente entender sobre a importância da água... Desculpa aí, professor, o meu Wi-Fi caiu do nada. Ah, não, tranquilo, sem problemas. Porque para a gente entender então a importância do ciclo da água, nós temos que entender o que é a água primeiro, né, pessoal? Então, a água, ela é um, como é que eu posso dizer? Um composto, né, de duas substâncias químicas que nós chamamos de átomos. E aí a gente vai unir então dois desses átomos de hidrogênio e um desses átomos de oxigênio. Por isso que a gente chama que a fórmula química da água é o H2O. Então, H2 porque são dois átomos de hidrogênio e o O porque são um átomo de oxigênio, né? Porque é um átomo de oxigênio. A água, então, ela pode existir então em até 3 estados físicos. Alguém sabe os estados físicos da água? Quem lembra? Vamos ver se alguém lembra. Gasoso, sólido e... Ah, esqueci. E o último? E o líquido. E o líquido. Isso aí. O Arthur acertou e a Ana Carolina acertou ali no chat também. Então, assim, quando a água está no estado líquido, a gente pode chamar ela propriamente de água, né? Porque é água líquida, como eu estou tomando aqui na garrafinha. Ó, como vocês tomam na casa de vocês, como vocês usam para tomar banho, né? Como vocês usam para fazer comida, para lavar roupa. Isso é água no estado líquido. E o maior local onde nós encontraremos a água no estado líquido será então nos oceanos, né? E se nós estivermos falando da parte continental, ou seja, dentro dos continentes, será nos aquíferos. O que são os aquíferos? São uma espécie de um reservatório de água onde fica muita água acumulada abaixo da terra, né? No subterrâneo. Se a água estiver no estado sólido, é o que a gente vai chamar de gelo. Tá, pessoal? Então, assim, o maior local do nosso planeta onde nós encontraremos então a maior quantidade de gelo, então será nas geleiras. Como, por exemplo, o Polo Sul, o Polo Norte, né? Que são as regiões mais distantes da linha do Equador. Que a linha do Equador é a região mais quente do planeta. Por quê? Porque ela recebe a maior quantidade de raios solares que nós recebemos, né, durante o ano. Então, o Sol ele vai sempre bater naquela região ali da linha do Equador, e quanto mais afastado da linha do Equador nós estivermos, mais frio vai ser. Quanto mais frio for, mais gelado será. Então, vai chegar em um ponto sim que vai estar tão frio que vai haver gelo. Então, pedir pro pessoal que está chegando aí que coloque o nome e a turma ali no chat para eu fazer a chamada depois.
Agora, quando a água está no seu estado gasoso, é quando a gente chama ela de vapor. Que seria basicamente o que a gente chama de fumacinha. Vocês já repararam, por exemplo, quando a gente esquenta a água numa chaleira, por exemplo, vocês já repararam que a água evapora, que sai uma fumacinha da chaleira? Sim. Sim, isso é o vapor, tá? Então, para vocês terem uma ideia. E no nosso planeta acontece assim também. O nosso planeta acontece assim por causa que a energia que vem do Sol evapora a água que a natureza absorveu, tá? Então vamos seguindo. O ciclo hidrológico, tá? Ele é basicamente todo o transporte que a água faz, né? Todo o movimento que a água faz por toda a natureza. E também pela gente, né? Porque no nosso corpo tem água, na natureza tem água. Então, todo esse transporte de água que é feito, a gente vai chamar ele de ciclo hidrológico. Tá bom, Carolina. Já vou anotar aqui, ó, para não esquecer, ó. Tá? Aí, anotei. Só que esse ciclo, ele se chama ciclo porque ele não tem fim. Da mesma maneira que ele termina, ele começa de novo e assim sucessivamente. O ciclo hidrológico, ele precisa, então, basicamente da energia solar para ele começar. Então, olha aí, a gente depende, então, da energia do Sol e também dos movimentos da Terra que a Terra faz, né? Basicamente os movimentos de rotação e também da força da gravidade, tá? Então, assim, existe água na Terra, o Sol bateu na natureza, essa água vai evaporar, ou seja, ela vai virar o vapor e ela vai subir para a atmosfera. Quando essa água subiu, ela vai encontrar uma temperatura mais baixa. E aí essa água ela vai se solidificar de novo. Então ela vai virar como se fossem cristalzinhos de gelo, como se fossem gotículas de água, tá? Aí essas gotículas de água que são vão se unir. E quando essas gotículas de água se unirem, elas vão criar as nuvens, né? Que é esse processo a gente chama de condensação, né? Quando o vapor volta a ser água, no caso, e aí se junta e forma as nuvens. Por causa da força da gravidade e por causa do peso das nuvens, vai começar a chover. Ou seja, essa água vai voltar para a Terra, né? Essa água que subiu, agora ela vai cair de novo, que é a precipitação, que é o que a gente chama de chuva. A água caiu, ela vai bater na natureza, e a natureza vai absorver essa água. Ela vai sofrer, então, um processo que a gente chama de infiltração. Ela vai entrar na Terra. Pode ser, mas aí tu já está falando de uma análise mais química. Ah, tá. Tá? Tá? Mas não tá errado, tá certo também, tá? Tá. E aí, choveu, vai bater na natureza e essa água ela será absorvida. Ela vai ser absorvida pelas plantas, ela vai ser absorvida pela terra. A gente vai absorver essa água também, né? E aí o sol vai bater na terra e vai evaporar tudo de novo. Tá, pessoal? Então, assim, aqui vai ter um desenhozinho para vocês darem uma olhada, para vocês tentarem entender como tá acontecendo. Ó, bateu o sol, evaporou a água aqui e a água sobe. Ela passa pelo processo de condensação, forma as nuvens começam a ficar pesadas e aí chove, né? Claro que isso aqui tem uma grande influência da força da gravidade, né? Aí choveu, a água vai ser absorvida pela natureza e aí ela começa tudo de novo. A transpiração das plantas e a nossa transpiração, a nossa respiração também,
também ajuda, né, essa água a ser enviada de volta para a atmosfera e aí começa todo o ciclo novamente. Tá, pessoal? Então, aqui vocês tiveram então um desenho assim que mostra para vocês como é o ciclo da água, como a água acontece, como a natureza utiliza a água para sobreviver. Porém, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da importância da água, tá? A água ela pode ser utilizada de diversas maneiras, tá? Agora a gente vai falar propriamente dito da atividade que vocês vão me entregar amanhã, que eu acho que é essa aqui. Deixa eu ver se é essa. É essa aqui mesmo. Tá? Então, deixa eu fechar essa pasta aqui. Tá. E abrir aqui. Tá, foi. Então a gente vai necessitar do ciclo da água, então. Ó, chegando mais um. Seja bem-vindo, bom dia. Pedi que coloque seu nomezinho ali e a sua turma no chat ali para eu poder registrar a chamada depois. Então, pessoal, o ciclo vai fazer com que a água circule pela natureza, tá? E a gente tem inúmeras utilidades para essa água. A gente pode utilizar ela para suprir as nossas necessidades, por exemplo. Que aí a gente vai utilizar ela para beber, para tomar banho e coisas desse tipo. A água ela pode ser utilizada para geração de energia. Como é que funciona a geração de energia? A geração de energia ela funciona principalmente através da energia hidrelétrica ou hidroelétrica, tanto faz, os dois nomes estão corretos. Basicamente são umas fábricas gigantes assim que tem, por exemplo, tem umas espécies de umas hélices embaixo d'água. A água vai batendo nessas hélices, essas hélices vão girando e para cada volta que essa hélice der, vai ser gerado uma quantidade X de energia elétrica. Basicamente é assim que funciona. Quanto maior a indústria, no caso, quanto maior essa fábrica hidrelétrica, maior a quantidade de energia que ela vai gerar. Pedir pro pessoal que está chegando aí colocar o nomezinho e a turma ali no chat para eu poder fazer a chamada depois. Tá? Então aqui embaixo eu tenho uma espécie de para vocês darem uma ideia, ó, de duas usinas hidrelétricas aqui para vocês terem uma ideia do tamanho que é uma indústria dessas aí, ó. Claro, vocês não vão enxergar a parte de baixo ali, mas então ela vai utilizar toda a força dessa água aí, né, para gerar energia. Ali tem a usina hidrelétrica de Itaipu, que fica entre o Brasil e o Paraguai, né, meio a meio. E do outro lado temos a usina hidrelétrica de Belo Monte. Isso para vocês terem uma ideia. Tá? E aí, deixa eu anotar o nomezinho aqui. Para não esquecer. Foi. Outra maneira que a gente pode utilizar a água, então, é produção agrícola ou produção agropecuária. Basicamente, quando a gente vai plantar alguma coisa, a gente vai utilizar a água, né? Por exemplo, se a gente for criar algum tipo de animal, a gente vai utilizar a água, porque a água também faz parte da alimentação, né? E por que vocês acham que vocês utilizam a água? Vamos ver quem chuta. Pode falar? Pra lavar as mãos. Para lavar as mãos. Para se hidratar. Se hidratar, exatamente. Tomar banho. Isso aí, tomar banho, Para casa. Isso aí. Escovar os dentes. Olha só. Olha, o Arthur falou ali, ó, para beber e para comida também tá certo. Falar em se hidratar, eu vou me hidratar agora. Se vocês tiverem com uma aguinha aí, é bom para regar as plantas, exatamente. Porque as plantas também precisam de Lavar água. roupas. Para lavar roupa, exatamente. Tudo isso são necessidades, olha. A Maria Eduarda colocou ali, ó, para lavar as mãos, beber, comer, tomar banho, lavar a louça. Ou seja, tudo isso são necessidades que nós temos. E de vez em quando lavar a calçada. De vez em quando lavar a calçada, exatamente. Vocês também vão utilizar a água para lavar a calçada.
Normalmente quando a O gente... carro. O carro pode ser também. Normalmente quando a gente utiliza a água pra esse tipo de coisa, pra lavar o carro, pra lavar a calçada, a gente reaproveita a água. Sei lá, sobrou da máquina de lavar, por exemplo. Mas tudo isso a gente pode utilizar. Então, pessoal, a nossa atividade que vocês têm que fazer amanhã, vocês vão ter que fazer uma produção textual. Ou seja, vocês vão fazer um textinho pequenininho, tá? Mas cuidado para ter tudo que o texto precisa ter. Cuidado, assim, se é um texto, ele precisa ter título, ele precisa ter parágrafo, frase tem que começar com letra maiúscula. Só, Tá bom, professor. tá? Então, assim, vocês vão analisar tudo isso que a gente falou hoje. E vocês vão ter que fazer um textinho dizendo pra mim, né, me contando, como que a água influencia a vida de vocês. E essas coisas que vocês me falaram aqui e que vocês digitaram no chat aqui do lado, tudo são maneiras de que a água influencia a vida de vocês. Por que que a água é importante na vida de vocês? Então, a atividade que vocês têm que fazer hoje é fazer um textinho, então, e me contar basicamente isso. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não. Tá muito Não. difícil? Tá muito difícil? Não. Não. Uhum. Não. Vocês têm alguma dúvida a respeito de algum conteúdo que eu tenha passado pra vocês, de qualquer um? Não. Eu Não? não tenho. No momento não? Eu tenho dúvidas. Não? Eu também não tenho dúvida, professor. Ah, tá bom então. Então, pessoal, então já que ninguém tem dúvida, então, por hoje era isso. Se surgir alguma dúvida aí mais pra frente, vocês podem me chamar ali no WhatsApp, vocês podem me procurar, por exemplo, amanhã na escola eu tô amanhã toda na escola. Manda mensagem, que assim que eu puder eu respondo, tá? Tá bom. Tá bom. E por hoje era isso então, pessoal. Ok. Tenham um bom dia. E vejo alguns de vocês amanhã. Ou os responsáveis de vocês quando forem trocar as atividades.